Amigos, Vida de Viajante é mais uma vez o Tudo Azul Móvel na estrada hoje com um convidado especial que faz jus a estar aqui no Tudo Azul Móvel. Aliás, o Tudo Azul Móvel, a ideia era exatamente o quê? Contar histórias de brasileiros que às vezes não tiveram muitas oportunidades no Brasil e vêm para os Estados Unidos da América e vencem, agarram-se ao sonho americano e vencem. E esse é o caso do nosso convidado, o Bruno De Brito. Bruno, bom dia, prazer em tê-lo aqui, meu amigo. Bom dia, bom dia. É um prazer em estar aqui também. Muito obrigado pelo convite e é uma honra estar com você hoje aqui no Tudo Azul. Pois é, a sua história, eu ali fiquei assim entusiasmado. Aliás, quem fala muito bem de você é a doutora Karen Roberts, que me falou muito de você. Eu fiquei curioso com a sua história, mas eu queria, antes da gente falar da sua história aqui nos Estados Unidos, Bruno, falar um pouco da sua origem, da onde você vem, como foi a sua infância, a sua juventude lá no Brasil. Com certeza, Rogério. Eu sou de uma cidade pequena no interior do Rio de Janeiro, chamada Resende. É uma cidadezinha, com um pouco mais de 100 mil habitantes. Ela fica bem na divisa com São Paulo e com Minas Gerais também. A Resende é bastante curioso e não por isso, porque às vezes você está na mesma rua, na mesma avenida, de repente você e não está em Resende, no Rio, aí você na mesma avenida você já está em São Paulo, aí Minas volta e não volta para o Rio de novo. É uma cidade bastante, curiosa. Mas, já tem muito tempo já que, não muito tempo, mas já tem 15 anos que eu tô aqui. Aliás, uma cidade que cresceu muito em termos de indústria, né? Você tem, se eu não me engano, lá a fábrica de caminhão da Volkswagen, a Peugeot por lá, né? Temos também ah, as Forças Armadas Uhum, agulhas negras por lá, não é isso? sim. Aonde saíram grandes generais hoje que estão no Exército Brasileiro e por Uhum. aí vai, né? Mas, Bruno, como foi a sua vida lá? Você é uma pessoa de uma origem simples, de família também simples, é isso? Sim, sim, com certeza. A nossa família até hoje mesmo. E a gente, quando a gente sempre morou ali na casa da minha avó. Então, desde pequeno, a gente morava com a minha avó e eram, eu acho que 11 pessoas morando em uma casa, de 3, 4 quartos. Três quartos, então era bem. E uma casa pequena também. Mas sim, a gente, que até hoje a gente é de origem simples, mas Quantos irmãos, o Bruno? e aí então, eu tenho um irmão de pai e mãe e tenho duas irmãs por parte de pai. É isso aí. Bruno, e aí, como você está há 15 anos aqui nos Estados Unidos da América? Você vê muito novo, você é um jovem. E quando nasceu essa questão do horizonte de vir para os Estados Unidos da América? Então, é bastante curioso, porque o meu pai, ele veio para cá quando a gente era pequeno, ah, e daí, depois de alguns anos, começou a conversa dele trazer a gente para cá, pros Estados Unidos. E daí foi aonde não começou tudo. Pois é, quando você veio para cá, você estava com quantos anos? Eu tava com 17, eu acho. 17. Essa época você estudava no Brasil? Como era a sua formação educacional nessa época?
E aí, então, para ser sincero, eu ia pra escola, mas estudar eu não gostava de estudar, não. Não era o seu forte estudar, Não. né? Mas e aí, amigo, quando você veio para cá, você fez todo tipo de trabalho, igual a grande maioria de nós brasileiros fazemos? Como foi a sua chegada e o que você vislumbrou quando pisou aqui nos Estados Unidos? Ah, não, com certeza. O começo é sempre, que é sempre difícil. Inclusive, o meu primeiro trabalho foi trabalhar na Wendy's, perto da onde eu morava, ganhando o minimum wage, que é o minimum wage até hoje, 7,25. Só que ganhando, 7,25, trabalhando 4 horas por semana, 40 horas por semana. Isso pra mim, eu ainda, transferindo o dólar pro real, pra mim isso era magnífico. Era um bom Mas, dinheiro, né? sim, sim, mas não é assim, né? Porque a gente ganha em dólar, mas gasta em dólar também. Sim. Aliás, talvez seja um grande, eu diria, erro que talvez a nossa comunidade cometa aqui, jovens que começam a trabalhar muito cedo e se você pega um jovem de 15, 16, 17 anos fazendo 4 horas, 40 horas de trabalho semanais, ganhando a 7,25, ele tem num final de semana um bom dinheiro e morando em casa, não tendo as despesas em casa, você tem uma ilusão que isso é muito bom, né? Você, Uhum, se não te visualizar que isso é bom num determinado momento, mas no futuro, é, pode não ser o suficiente, se todos tivessem essa consciência, não deixariam de estudar, não é isso? A gente vê muitas famílias, as pessoas chegam aqui, os pais se envolvem com o trabalho, os filhos se envolvem com o trabalho, mas o futuro da nossa juventude fica um pouco perdido em função dela não visualizar estudar. É lógico que você tem várias profissões aqui nos Estados Unidos hoje que se faz muito dinheiro, que não necessariamente você precisa do banco escolar, mas é um caminho também interessante que você chegou e esse comentário que você disse, olha, eu ia à escola no Brasil, eu não uhum. estudava. Quando que você, fazendo esses trabalhos que você passou a fazer aqui, começou a ter a necessidade de voltar para um banco escolar, mas aí para valer. E aí então, Rogério, o meu começo aqui foi um pouco conturbado, porque, como eu disse, eu vim para cá e o intuito era até de eu ser caminhoneiro, porque eu sempre ouvi, do meu pai que caminhoneiro ganhava bem, isso e aquilo. Só que quando eu cheguei aqui, aí eu comecei dinheiro, acho que dava um pouco mais de $200 por semana. E isso começou de alguma forma mexer com o meu, psicológico, porque eu nunca tinha visto, apesar de ser, pouco dinheiro, eu nunca tinha visto tanto dinheiro assim, dessa forma. Então, eu tinha o controle de ganhar, de ganhar, com um certo, com um certo montante. Claro, com as limitações, do minimum wage e tal. E no caso, eu não ligava muito, como eu nunca gostei de estudar, nunca, nunca gostei de chegar em casa, fazer tarefa de casa, isso nunca foi do meu feitio. Então, os meus primeiros, 2 anos foi,
que seguiu, tentar conseguir o American Dream, like o tão sonhado sonho americano que a gente sempre fala. Porém, ah, isso me levou para alguns caminhos. Eu realmente, ah, assim que eu cheguei, depois de alguns meses, eu fui morar sozinho, então a independência, a habilidade de ganhar um dinheiro e não por ser tão jovem também, eu só queria saber de festa. Mesmo estando na high school, para mim era festa de domingo a domingo. Não queria saber de estudar, não queria saber de nada. Então, até mesmo os 2 primeiros anos, eu não falava nada de inglês. Eu podia entender as pessoas, mas eu não falava, eu não tinha habilidade de conversar com uma pessoa, somente o básico. Nem mesmo pedir lanche no drive-thru eu conseguia. Então, ia no drive-thru, aí falava, oh, number one. Aí começava a fazer um monte de perguntas, eu já me desesperava, porque eu não sabia. Aí vai falando, yes. Would you like a Coke? Yes. Eu não tenho a mínima ideia do que ela tá falando. Aí quando eu vejo e não tem aquele monte de comida que eu não queria, que não para 5 pessoas, mas está ali na minha frente porque eu não entendia. Então era bastante complicado. Só que chegou uma hora que realmente não dava, não dava para continuar. Eu queria algo diferente para minha vida e tive que mudar. Pois é, interessante esse caminho. Quer dizer, alguém que não gostava de estudar, que ia à escola por ir, né, vem para os Estados Unidos e confirma essa sensação que não era preciso estudar, era melhor tocar a vida sem ir para um banco escolar, porque você conseguiria fazer um bom dinheiro por aqui. E aí começam essas dificuldades que você eh, colocou, a questão do inglês, a busca, essa inspiração, por exemplo, que você disse da questão do caminhoneiro. Seu pai era caminhoneiro aqui nos Estados Não, Unidos? Não. não, Ele não, era só uma ideia, era só uma ideia. E você chegou a buscar isso? Como que você foi tentando achar saídas, já que você começou a enfrentar dificuldade, inclusive com o inglês, e não estava feliz com o que você fazia, ah, principalmente? O que você tentou antes de ir para o banco escolar? Na verdade foi como eu comecei na Wendy's, então foi esse ramo que eu fiquei. No caso de restaurante. Então, sempre tem lá uma pessoa que conhece fulano de tal e, e no caso, só falava, ó, eu quero ir lá com outro trabalho. E foi assim que aconteceu. Eu trabalhava na Wendy's, aí tinha alguém que conhecia que alguém em um outro restaurante e daí foi conexão. Aí do Wendy's eu fui para trabalhar de dishwasher em um restaurante. Daí desse restaurante eu também comecei a trabalhar em uma fábrica de montagem de materiais escolar. E, e daí tinha uma outra pessoa que conhecia uma outra pessoa em um outro restaurante. Aí eu fui trabalhar em um outro restaurante. Aí depois desse restaurante eu fui para um outro restaurante. E daí eu fui trabalhar lavando carros, que era um amigo meu que mexia lavando carros. Aí foi aonde na hora que eu saí da área de restaurante, comecei a limpar carros. Aí depois de limpar carros, ah, aí eu trabalhei de limpeza também em hotéis por um tempo. Então foram várias coisas aí. Interessante demais, porque você está contando essa história e eu estou aqui
Pô, mas o Bruno é advogado e tudo que você conta aí, você só estava se afastando cada vez mais de uma universidade. E você chegou a estudar em high school aqui nesse momento ou não? Ou você só trabalhou? E aí, então, eu cheguei no finalzinho da high school, só que daí eu decidi sair para que eu, pudesse trabalhar. Então eu fiquei um ano, like, fora da high school, que a gente chama de dropout, né? Eu fiquei um ano fora da high school para poder, trabalhar aí e seguir esse American Dream aí. Aí foi quando, tive todo o processo e depois quando eu decidi mudar, que eu realmente queria alguma coisa para minha vida, que eu decidi voltar para high school. Pois é, e quando foi essa decisão de realmente mudar completamente? Quer dizer, já tinha mudado o rumo da sua vida quando resolveu vir para os Estados Unidos da América. Chegou aqui, algo te incomodava pelas coisas que você diz e a quantidade de coisas, de trabalhos que você foi fazendo, você continuou incomodado ainda. Quer dizer, tinha algo que te cutucava por dentro, que você precisava achar uma outra saída. Qual a conclusão nesse momento da sua vida que você teria que dar uma nova guinada? E aí então, Rogério, foi meio que, eu diria uma epífane, assim. Eu tava na roda de amigos e daí eu comecei, a pensar na minha vida. Apesar de eu ser, de eu ser novo, eu comecei a pensar na minha vida, comecei a pensar, nas pessoas que eu conheço também, principalmente da minha família, a maneira que eles estavam vivendo. E daí foi aonde eu decidi ali. Ah, eu não quero viver dessa forma. Pois é, muito, muito interessante, Bruno. E continuo curioso, porque você ainda não me mostrou o caminho da escola, né? Porque esses, a princípio, se eu não soubesse que você é hoje um advogado, e ainda a primeira coisa que você falou na nossa entrevista é que detestava estudar, e Uhum. conta essa história, não dá para imaginar que você se tornou um advogado, e imagino que os seus obstáculos devam ter sido realmente dificílimos para alguém que não tinha essa aptidão a princípio, né? Não era algo que você gostava. Em que você se espelhou para pensar em estudar novamente? E aí, então, na verdade, na verdade, Rogério, foi a única, que hipótese mesmo que eu vi ali, que era sustentável, que era estudar. Ah, realmente, que eu nunca fui, uma pessoa de negócios. Ah, então, a única saída que eu vi pro meu futuro foi realmente o estudo. E realmente não foi fácil. O- Os seus amigos no meio que você convivia, os seus amigos fizeram opção por estudar ou não? Ou eles realmente foram para outras atividades? E aí, então, alguns sim, alguns acabaram indo lá que estudando também, indo lá que, dispersando do grupo, e alguns acabaram optando também por estudar. Tinha um já que já estudava, ele fazia um curso técnico, e daí eu acho que depois ele deve ter feito outro curso para procurar para conseguir ah,
a trabalhar na profissão dele. Então, a maioria, na verdade, a maioria do pessoal ali que eu andava ali, no começo que eu estava aqui, eles acabaram estudando também. Pois é, mas você tinha aí nesse caminho as dificuldades com o inglês, né? Quando que você definiu que você seguiria o caminho do direito? Por que você chegou à conclusão que você tinha que fazer era o direito? Então, eu no começo eu não tinha ideia do que eu iria seguir, mas eu tava entre direito, engenharia e medicina. E, e daí teve um dia que a gente tava dirigindo, eu com um grupo de amigos meus. Tava dirigindo, a gente foi parado pela polícia e, e daí a gente não foi retirado do carro e o policial conversando com a gente, aí chegou outros policiais, o backup, e daí esse policial mexicano veio gritando com a gente, falando, oh, you F Brazilians, vocês, brasileiros, começou a xingar a gente, são muito burros, vocês não sabem a diferença entre Hispanics e Spanish, que no caso é O o hispano hispano. e o espanhol. E e daí a gente realmente a gente não tinha falado nada. Ele só veio gritando com a gente. Foi uma experiência bastante humilhante. Ah, e daí, sentado ali no meio-fio ali. E eu lembro até hoje a forma que ele chegou. Ah, eu ainda tenho bastante tudo vívido na minha cabeça. E daí eu pensei, que isso não é normal. Isso realmente não, uma pessoa não deveria ser tratada assim, principalmente ah, da forma que aconteceu. Então, que eu vou optar por ser advogado e assegurar que nenhuma pessoa vai ser tratada, da forma como eu fui tratado. E é justamente, que é isso, e foi isso que eu comecei a buscar. Pois é, interessante. Quer dizer, uma experiência com um policial preconceituoso, racista, fez com que você tomasse a decisão mais importante da sua vida. Quer dizer, você comentou algo que realmente é humilhante, né? Você ser agredido dessa forma e não ter muita defesa, né? Aí Uhum. junta uma série de questões, inclusive da legalidade no país, você acaba tolerando uma série de questões que não são normais. E a partir daí, então, meu querido Bruno? E é então, daí que foi. Daí eu comecei a refletir bastante nas coisas. E, e daí que eu já tinha meio que decidido que eu tinha que mudar de vida. E daí foi quando eu me dispersei do grupo que eu andava e comecei a me dedicar a voltar para a escola, porque eu não estava estudando. E, e daí eu consegui voltar para a escola e, e daí foi aonde eu comecei a ter um pouco mais de disciplina. Que realmente que fazer as tarefas de casa, a buscar ajuda quando eu precisasse, a conversar com as professoras, qual seria que o meu objetivo. E, e daí, que as coisas foram engrenando, uma na outra. Que legal, Bruno. E as coisas foram caminhando
e você, nessa caminhada que parecia que estava tudo bem, né? As coisas estavam se encaixando, você teve um problema de um despejo no meio do caminho, é verdade isso? Não, realmente. E sim, sim, e foi bastante complicado, Rogério. Foi, like um dia, que eu tava, que eu tava no meu carro, porque eu tava tendo bastante dificuldade de encontrar um emprego, por causa dos estudos, que agora, que eu tava, que literalmente estudando o dia inteiro. Então eu estava buscando um emprego que eu pudesse trabalhar no período da noite e fim de semana. Só que eu literalmente eu não encontrava. Eu não encontrava. E até na Wendy's, eu lembro, que até hoje eu fui, de novo na Wendy's, que era onde eu tinha começado, para tentar ganhar, pelo menos, com um dinheirinho para eu poder me sustentar, e nem a Wendy's queria me contratar, Quer dizer, nem você já eles. não tinha muita disponibilidade de tempo também Sim, para se encaixar nos horários que o patrão desejava. Isso atrapalhou. sim, sim, atrapalhou bastante. E daí, like, ah, teve uma noite, que tava chovendo. E daí eu tava no meu carro, like, estacionado na driveway do meu carro. E daí eu nunca, que eu nunca fui de religião, nunca fui de acreditar. Eu sempre fui bastante cético, a palavra. Em relação a Deus, Ia acreditar. Então, que eu cheguei ali, que um ponto que daí, que eu comecei a conversar comecei a conversar com Deus. Ah, e, e daí, que eu falei, eu entrego, que a minha vida nas suas mãos, e, faça de mim um instrumento que eu possa, que eu possa ser uma pessoa melhor. Ah, e a partir daí foi que as coisas, começaram a piorar mesmo. Aí, aí eu perdi a minha carteira de habilitação. Ah, Aí eu fiquei 4, 5 anos sem dirigir. E em New Hampshire não tem transporte público. O ônibus passa de hora em hora. Então é horrível o transporte público New aqui em Ham- New Hampshire. Isso porque na minha cidade ainda tem transporte público, a maior parte não tem. E perdi minha carteira, aí fui despejado. E pra mim ali, realmente, ah, foi uma experiência bastante, como que é a palavra em inglês, em português? Seria humbling, seria tipo de humildade. Foi realmente, quando você foi testado realmente sim, sim, na- e, e de uma certa maneira na sua fé também, por mais descrente que você fosse, né? Você não desistiu. E só para a gente entender esse momento, você foi morar na rua, yeah, yeah, literalmente na yeah, rua. yeah. Como que foi isso, Bruno? E então, na verdade foi uma experiência, tipo, horrível. Mas hoje, que eu entendo, o porquê também. Mas foi realmente uma experiência horrível. Eu lembro que eu sempre adorei o barulho de chuva. Que era confortante. Só que, eu tava, que eu morei no meu carro. Eu fiquei morando no meu carro. Felizmente eu ainda tinha, que o meu carro onde eu pudesse, dormir ali. Aí Colo- todo dia você estava num estacionamento diferente Sim, ou sim. tinha um local que você parava o carro? Como que era isso? Não, era geralmente, eu rodava. Eu rodava. E nesse período também eu tinha ganhado uma bolsa de estudos para estudar
like, durante like, o verão, estudar like, inglês. Então eu ficava like, alterando entre like, a minha, e era em uma outra cidade, entre a minha cidade e aonde eu tinha ganhado a bolsa. Então eu não, que eu tentava não ficar no mesmo lugar, porque eu sei que as pessoas sempre chamam a polícia, ó, tem um carro suspeito Sim. aqui e tal, então eu queria que evitar esse problema. Aí eu dormia, tipo, eu botava o banco de trás pra baixo e ficava dormindo no meu trunk. Então não dava nem pra ver Alguém que tinha dormindo lá. alguém dentro do carro. E nessa vida, assim, dormindo no carro, você ficou quanto tempo? Foram uns 6 meses. E aí realmente é horrível, porque não consegue dormir direito. A gente vê tanta, até mesmo aqui, tanta, ah, que violência contra pessoas de rua. Então, cada barulhinho, que eu ouvia Você durante a despertava. noite, eu acordava. Além da questão, nessa época você ainda você não tinha documento, né? Você era indocumentado? Não, Não, né? já é. Não, eu já tinha documento. Tá. Felizmente eu tive, a oportunidade de vir para cá já com documento. Olha, que Um, facilitou. Mas você sim. tinha, nesse momento foi que você já tinha perdido a carteira? Sim, eu já Então você tinha. estava E dirigindo, não podia nem é, dirigir. Na verdade, eu não podia nem dirigir. quer dizer, E se a polícia te pegasse num local desse, onde você pernoitou, você teria sérios problemas, não só sim. pelo lugar que você estava, não seria esse o maior problema, mas pelo fato de estar dirigindo um carro com a carteira suspensa. E aí, então, né, naquela época, sim, se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje, não, mas Ah, é? Como assim? Por sim, quê? porque que na verdade, você estando numa via pública, para você ser acusado de estar dirigindo, a chave tem que estar ao seu alcance. Então, e você tem que ter a habilidade de dirigir. Então, mesmo, se por exemplo, like dirigindo bêbado, por exemplo. Ok. Se a pessoa decidir, eu não vou dirigir bêbado, parar o carro na via pública, e dormir ali, e não com a chave na ignição, ela pode ainda ser acusada em dirigir bêbada. Então, bom, que exemplo, eu não Porque, sabia disso. yeah, E nesse caso aí, só para exemplificar, eu estou bêbado e não quero dirigir, resolvi, cheguei à conclusão que é melhor eu parar o carro e dormir. E vou deitar minha cadeira, eu estou ali no lugar do motorista. O que que eu faço com a chave? Eu a coloco aonde? Para não ser acusado de estar dirigindo bêbado. você pode. O ideal seria você não estar nem no banco do Do motorista ali. motorista, ok. O ideal seria você deixar a chave fora do seu alcance. Você pode colocar no seu painel ali, ir pro Banco de banco de trás. trás, ah, ou deixar com a chave no trunk, se tiver como que você abaixar o banco, você joga a chave no trunk e fica no banco do passageiro, desde que você não tenha o alcance ali, imediato da sua chave, você tá ok. Poxa vida, meu amigo, essa história sua é realmente de arrepiar. E como que você saiu dessa, Bruno? 6 meses dormindo dentro de um automóvel, num momento dificílimo. Quer dizer, você foi, desculpa a expressão, mas do céu para o inferno, né? Uma Uhum. situação que vislumbrava muito positiva e de repente você é despejado, vai morar dentro do seu carro. E como foi a sequência disso? E aí, então, é, tipo, é bastante interessante você perguntar isso, porque logo depois, que eu falei, realmente
like Deus, minha vida, tá em suas mãos. Ah, e as coisas começaram a desandar, ao mesmo tempo elas começaram like, a andar. Depois de um tempinho, o meu carro deu problema também. E não funcionava mais. E daí eu levei em um mecânico que era brasileiro. E daí ele e o irmão dele começaram a falar de Deus e tal. Aí eu comecei a escutar as coisas que eles falavam e tal. E um dia ele, que esse mecânico, ele pegou e me deu a Bíblia e me convidou para ir na igreja que ele ia. E, e daí eu comecei a igreja, eu conheci outras pessoas. Aí tinha um rapaz que tinha uma pizzaria e ele estava precisando de gente para trabalhar para ele. E daí eu comecei a trabalhar para ele. E nessa pizzaria. Foi daí onde que eu comecei a juntar o dinheiro e, e daí para conseguir alugar um apartamento. Que no caso é o apartamento que eu vivo até hoje. Já fazem o que? 12 anos, 13 anos que eu moro nesse apartamento. Que legal, amigo. Quer dizer, quando você descobriu realmente Deus nesse momento, é interessante quando você tem, a partir desse descobrimento, uma piora na sua vida. Quer dizer, e a sua fé nesse momento? Como para alguém que já era descrente, passa a entregar a sua vida nas mãos de Deus e vê piorar? Qual foi a sensação, Bruno? E então, pra mim foi e não foi um conflito e não é que é bastante foi um conflito grande, na verdade, porque eu sempre fui uma pessoa que eu tive e não é que bastante confiança nas coisas. Se eu fizesse alguma coisa, mesmo se eu não soubesse, se eu tivesse confiança, eu fazia. Pra mim, eu entrava na cara e na coragem. Só que daí foi quando e não foi o humbling process. Like o processo de humildade, de realmente começar a deixar like, as coisas like, na mão de Deus, digamos assim. Ah, realmente não é o que eu acho que é o melhor para mim, mas é o que o que Deus tem guardado para mim. E foi um conflito que bastante grande, mas ao mesmo tempo que me fortaleceu que bastante. Porque daí que mesmo sem carro, que eu tive que andar bastante, que andava debaixo de tempestade de neve e de chuva, já fui até atropelado, então que foram coisas que realmente ah, like, é tipo like polish. Como que se fala polish? Que no caso que me ajudaram a me moldar. E se tornar mais resistente também, e com certeza isso deve ter reforçado os seus objetivos, né? A vontade de vencer que você já tinha, isso deve ter crescido muito. Você continua estudando mesmo nessas dificuldades? Com certeza, com certeza. E eu sempre, eu sempre era, like, um dos primeiros a chegar na faculdade e um dos últimos a sair. Então já teve várias vezes que acabava a aula e não tinha ônibus. Aí eu tinha que andar quase 2 horas para chegar em casa like 11 horas da noite. E daí tinha que acordar cedo de novo, aí chegava em casa quase com 1 hora da manhã. Isso quando acontecia, não era sempre, ainda bem, porque era, era bastante cansativo. E aí daí tinha que acordar like, às 5 horas de novo na manhã seguinte.
para voltar para a faculdade, lá na CAI 7. Então que a gente chega aqui, que a gente vai na esquina ali, a gente vai de carro. Mas a gente like take it for granted. Mas realmente não ter a habilidade de se locomover aqui, as coisas são muito difíceis. Poxa vida, amigo, que história aí. Você, nesse momento que você descobre a igreja, que aceitou o convite de um conhecido, foi para a igreja, as coisas depois começaram a melhorar. Quanto tempo você levou ainda para se formar? E aí então, eu fiquei 11 anos estudando. Foram 11 anos estudando. Até mesmo porque no começo, por eu não falar inglês, um curso que levava 2 anos, para mim levaram 3, porque eu tive que focar na minha linguagem, aprimorar o inglês. Então, esse tempo que eu perdi, esses 2 anos que eu tinha perdido, eu tive que recuperar de alguma forma. Pois é, gente, esse é o Bruno de Brito com a sua história. Eu falei no início da entrevista que o Bruno tinha cara do Tudo Azul Móvel, da intenção nossa de contar essas histórias de brasileiros por aqui, mas na entrevista eu tenho que te dizer que surpreso que a história é mais rica do que do que eu imaginava e realmente tenho que te dar os parabéns por não ter desistido, amigo, com tantos obstáculos e você formou, né, em Uhum. direito aqui nos Estados Unidos e como ficou naquele momento também a sua fé? Você, depois de ter achado esse caminho, continuou acreditando em Deus e entendendo que ele realmente era o caminho que você não podia desgrudar nunca mais? Sim, com certeza. Eu acredito bastante em Deus. Para ser sincero, Rogério, eu acredito bastante em Deus e, na minha opinião, o trabalho que eu faço, é o meu chamado. É realmente, eu não tem como não ver de uma outra forma. Eu só não misturo, Deus com religião. Eu sei que o Brasil tem a maior população católica no mundo, ah, e, e a cristã crescendo de uma maneira bastante rápida já há alguns anos. Ah, Porém, eu não vejo como uma religião. Até mesmo porque, que eu me dou muito bem com pessoas de várias religiões. Etnias. Então, que eu tento realmente fazer, que o trabalho que o trabalho de ajudar o próximo mesmo. E isso tem, que em várias religiões, não é só no catolicismo, no cristianismo, ah, Tem no candomblé, por exemplo, que as pessoas às também, vezes justamente. excomungam o candomblé. Você tem gente boa em tudo em várias religiões, como tem gente ruim também dentro das religiões. Faz parte, Uhum, né? com certeza. Agora, meu querido Bruno, você se formou e aí veio a etapa seguinte de trabalho principalmente essa ideia de criar uma ONG para devolver para a comunidade, para a sociedade, um pouco do muito que você ganhou. Quer dizer, realmente chegar a se formar nessas condições todas, você venceu desafios e mostra também que tem que se ter fé em Deus, mas ficar aqui sentado esperando que caia Uhum. do céu não vai acontecer. Esse tipo de fé dificilmente vai
funcionar. Quer dizer, a gente tem que fazer Justamente. sempre a nossa, a nossa parte. E aí, quando surgiu essa ideia de você criar uma ONG, eu queria que você falasse dessa ONG, como ela funciona, qual foi o seu anseio de criá-la. E então, na verdade, Rogério, eu sempre tive a vontade de ter uma ONG. Ah, então, depois de alguns anos, que eu sempre, que eu comecei a me envolver bastante na comunidade, sempre tinha pessoas que entravam em contato, pedindo ajuda com isso, pedindo ajuda com aquilo. Então eu sempre fazia isso, aqui e ali, ah, que já faço isso por, digamos, uns 12 anos já. Ah, e daí, assim que eu graduei da faculdade de Direito, eu comecei a trabalhar para a Catholic Charities, New Hampshire, a Caridades Católicas de New Hampshire. E não se envolvendo com religião nem nada, é porque eles tinham um programa de imigração e eu sempre soube que era imigração que eu queria trabalhar. Você se especializou na parte migratória? Sim, sim. E, e daí eu comecei a trabalhar para eles, até mesmo porque que eu tinha bastante contato na comunidade brasileira e bastante network também com agências que, que servem ao público. E daí, no caso, eu fui contratado para isso e também para fazer serviços, prestar serviços jurídicos de imigração para a comunidade. Só que era uma combinação. Só que nesse meio período também, ah, eu comecei a trabalhar na campanha de carteira de motorista em New Hampshire. E e daí, no segundo ano da nossa tentativa, que a gente começou a ter reuniões entre líderes religiosos e da comunidade brasileira em Nashua ali, para a gente não tentar mobilizar o pessoal e tudo para a campanha. E daí eu continuei trabalhando e a gente começou a ficar mais forte nessa campanha de carteira de motorista. A gente começou a ter reuniões mais frequentes e daí a gente começou a falar de outros assuntos que a comunidade tinha necessidade. E daí surgiu a ideia de criar uma, uma organização que pudesse ajudar os brasileiros aqui em New Hampshire, porque em Massachusetts tem várias, e em New Hampshire não tem nenhuma. Ah, até mesmo para ajudar imigrantes indocumentados, não tem em New Hampshire. E daí a gente sentou, a gente criou algo aqui informal. A gente começou com o nome de New Hampshire Brazilian Organization, que a gente estava tentando achar um acrônimo que fosse ah, que tivesse que fosse suável, que fosse like catchy. E daí ficou NH Bro, que a gente, que a gente tinha. E, e daí, nesse período também, o meu trabalho nas caridades católicas, a vice-presidente e a minha supervisora no departamento de imigração começaram a falar: Bruno, você não vai mais fazer serviço social. Ah, daí, no caso, eu falei assim, ok, sem problema. Só que eles podiam me controlar nas 8 horas que eu estava trabalhando para eles ali. Fora eles não podiam. Então eu continuei fora
Fora do do seu serviço. trabalho, você continuou dando assistência à ONG, é isso? Sim, sim. Só que, só que daí as pessoas mesmo de dentro da Catholic Charities pediam a minha ajuda, porque eles não sabiam como lidar com imigrantes. E daí, que eu voltei. Eu voltei a fazer, serviço social, além do serviço jurídico, na Catholic Charities. E daí eles não gostaram. Aí eles falaram que eu estava sendo insubordinado e, e que eu deveria parar. E que não para isso eu teria que assinar um contrato e não dali para frente que eu não iria tomar projetos nenhum. ah, Continuar atuando na... Justamente. E daí foi onde eu falei assim, não tem como. Não dá pra mim, porque o serviço jurídico é somente com uma consequência do meu trabalho. Ah, então, dali eu decidi, não, eu vou ter que realmente que fazer alguma coisa. Daí eu comecei a pensar em nomes, comecei a, que pensar como seria. E daí que veio o nome, que New Hampshire Brazilian Council, porque que sendo um conselho, ah, porque a gente que realmente a gente trabalha de várias formas, não é a nossa intenção não é que um cliente que venha pra gente com 100 problemas e daí a gente só pode resolver com um probleminha ali que é o problema jurídico e sair com 99 problemas do nosso escritório. Então, que sendo um conselho, que a gente não tem uma amplitude nas áreas que a gente pode que atuar. Então, a gente trabalha com agentes do governo também para para educação, de como trabalhar com imigrantes e tudo, e tudo isso. E foi aí que daí eu perguntei ao grupo se poderia, que realmente a gente poderia formalizar isso. Ah, e, e daí foi onde surgiu o New Hampshire Brazilian Council. Que legal, Bruno. Que é você devolvendo muito para a sociedade o que você conseguiu. É de arrepiar essa história sua. E qual o perfil desse brasileiro que procura a ONG? Na verdade, Rogério, é tudo. E não é que é tudo. Ah, ontem, ontem mesmo, por exemplo, eu tive com uma pessoa que entrou em contato para saber quais são os requerimentos de pegar um passaporte novo, por exemplo. Porque essa pessoa ela perdeu o passaporte. E daí a gente que nessas áreas a gente não tenta ter uma parceria com o consulado de prover as informações que o consulado fornece sem dar nenhum conselho jurídico, porque isso é completamente separado. E, e daí dá outras opções também. Daí que é onde que eu peguei e falei, primeiro você não precisa fazer o BO, e depois você não precisa ah, entrar em contato com o consulado para submeter o seu que a sua aplicação pelo correio, porque eles estão fazendo isso pelo correio. Daí eu envio o site onde fala todas as informações, passo a passo de como fazer o passaporte. E, e daí também tem pessoas que a gente ajuda a registrar nas escolas. E então é literalmente a maior parte do nosso serviço é serviço social. E a gente E é de faz educação indicações. às pessoas, né? E essa questão, por exemplo, é,
de vocês ajudarem principalmente esses que não têm condição de bancar um serviço jurídico. Vocês fazem alguma checagem disso? Quem é a pessoa? Vocês colhem essas informações? Como é feito o processo? E então, o único serviço que a gente cobra é serviço jurídico, ok? Porque apesar da gente ser uma ONG, a gente ainda não recebe fundos do governo, a gente ainda não tem fundos que a gente ainda não possa contar ainda. Então a gente ainda cobra o serviço jurídico, o que no caso é 10% dos serviços que a gente presta e não para balancear, para que a gente realmente possa continuar a fazer esse serviço social. Mas basicamente, que se a pessoa que não tem condições de pagar, que a gente tem uma tabela de preço e a gente trabalha com a pessoa. Você pode dar $100 de entrada. Você adequa a Sim. situação de cada um, né? Sim, sim. E daí a gente pode fazer um plano de pagamento. Eu já financiei pagamento até de $200. Então a gente tenta trabalhar com a pessoa. A gente não faz de graça, porque que a gente ainda não tem essas condições. E mesmo porque também o que é de graça, que as pessoas não dão Não valor. valorizam. Yeah, Ô então. Bruno, é muito interessante essa história sua e principalmente de tirar de um momento difícil da sua vida força para chegar onde você imaginou e com certeza você não imaginava nesse caminho tantos obstáculos que você enfrentou e acredito muito que a sua ONG com esse trabalho e principalmente você que vem de uma vida sofrida, mas não está aqui lamentando o que você passou, pelo contrário, você se tornou uma pessoa mais forte ainda, que acaba sendo um belo exemplo para aqueles que têm dificuldade e te procuram, né? Quer dizer, essa sensibilidade é engraçado porque você vem com um perfil que eu me encantei com a Karen Roberts, Uhum. que é exatamente esse da sensibilidade com o outro. E a imagem que se tem normalmente em relação ao advogado é que ele só olha. É lógico que não são todos, é lógico que Uhum. não são 100% dos profissionais, mas a imagem é muito negativa nessa questão que se refere a dinheiro, né? E quando Uhum. você vê profissionais, gente que se dedicou a vida toda a estudar e estarem hoje se colocando à disposição do outro que precisa e tendo essa sensibilidade, é muito legal, muito legal. Isso na realidade mostra que nós temos uma comunidade muito rica de gente forte, porque não é fácil, né, Bruno? Não é para qualquer um, inclusive as pessoas que possam estar assistindo essa entrevista estão no Brasil, que às vezes têm a ilusão que a vida nos Estados Unidos é fácil. Não é fácil. Você chegar aqui e principalmente se você não tiver alguém para te ajudar, para te mostrar um caminho, é uma vida difícil, né? As pessoas têm mania de ver só o resultado do nosso trabalho, o carro que a gente Uhum. anda, a casa que a gente mora, mas as pedras no meio do caminho as pessoas esquecem, né, Bruno? Não, justamente, é o processo ali, realmente, as pessoas não sabem. Mas isso também eu acho que é parte da nossa cultura também, de ficar postando em social media, ah, tô aqui, tomando, margarita nas Maldívias, Ok. tô aqui tomando, margarita com, sei lá, tipo, então, e daí as pessoas que estão no Brasil e não é que veem isso, ah, e realmente, oh yeah, e não é que deve, e não realmente o negócio deve ser bom, mas infelizmente não é mesmo. Ah, a gente teve uma onda muito grande de brasileiros vindo
os Estados Unidos agora, o termo a gente usa Kaikai, e, e eu realmente, eu tive muitas pessoas entrando em contato com a gente, inclusive ontem mesmo, falando se eu tinha a minha casinha no Brasil, eu tinha o meu carro no Brasil, se eu soubesse que seria aqui, que aqui seria assim, eu não teria vindo. Mas agora eu também não posso voltar porque eu já não tenho mais nada no Brasil. Então, realmente as coisas aqui não são fáceis. ah, aqui infelizmente a gente tem pessoas da nossa comunidade mesmo que se aproveitam bastante principalmente das que estão chegando agora e, e é bastante humilhação porque que às vezes a pessoa era que um profissional no Brasil e chega aqui tem que limpar banheiro e e realmente para muita gente que isso é humilhante mas é a vida aqui realmente não é fácil que eu também tive que que limpar banheiro aqui mas é tudo parte do processo. Pois é, é interessante isso. Eu acho que a grande vantagem hoje em dia é que a nossa comunidade vai evoluindo e a gente vai perdendo algo. Eu estou aqui há 22, 23 anos e me lembro que era muito característico quando você chegava, quem estava aqui achava que você tinha que sofrer tanto quanto aquela pessoa quando Uhum, chegou aqui, né? E então a pessoa, em vez de ter o espírito de facilitar o seu caminho, ela, com esse raciocínio, ela dificultava a situação que o brasileiro, para o brasileiro que chegava. Hoje a coisa está muito mudada, até porque a comunidade cresceu e atitudes como essa sua, da Karen, a, o estilo da ONG de vocês, que presta esse assessoramento e não explora as pessoas, pelo contrário, evita uhum. exatamente que as pessoas sejam exploradas, a gente vai crescendo como comunidade, a gente vai evoluindo e é muito legal a gente olhar o outro lado hoje de pessoas que chegam aqui que mal falavam o português, hoje o cara aprende o inglês de ouvido, monta a sua empresa e aproveita as oportunidades que o país realmente tem e cresce, né? E viram belos exemplos de empresários, de pessoas bem-sucedidas, mas eu gosto demais dessa história sua, porque ela é de muita força e principalmente quando você. Eu tenho uma visão também um pouco parecida em relação a Deus, a uma posição parecida Uhum. com a sua. Eu realmente, eu sou católico, mas poderia ser evangélico, poderia ser espírita, não é a parte que me importa. A parte que me importa é acreditar que tem alguém que zela por nós, mas sempre pensando que nós temos que fazer a nossa parte. E a grande, a maior parte dos nossos problemas, dificuldades e fracassos não vem de quem está lá em cima, vem das atitudes Uhum. e das opções que nós tomamos na vida. Você tinha tudo, meu amigo, para estar aqui lamentando, reclamando, e nessa praticamente uma hora que nós estamos aqui, você foi incapaz de lamentar pelos obstáculos que você passou. Tenho certeza que você se tornou uma pessoa mais forte e eu queria muito te agradecer por ter se disposto a vir, a andar quase uma hora de estrada para estar aqui a Tudo Azul Móvel. Quero te dizer que eu estou muito orgulhoso de ter te entrevistado, Bruno. É realmente muito bom e isso me dá força para continuar com esse projeto, não, não escolhendo as pessoas, escolhendo histórias interessantes, não importa como são essas histórias, importa que sejam histórias
de luta, de pessoas que não desistem e vencem. E você está de parabéns, amigo. Muito obrigado pela presença aqui no Tudo Azul Móvel. Não, muito obrigado a você, Rogério. Realmente, é um prazer estar com você aqui hoje e realmente, realmente o intuito é realmente encorajar outras pessoas a não desistirem, né? Então é bastante bacana o trabalho que você faz, porque tiveram várias histórias que me inspiraram. ah, e nesse caso você, tá aí, ó, me inspirando várias outras pessoas também com as suas histórias aí. Pois é, mas você foi além, amigo. Você criou alternativas para essas pessoas que não têm, muita gente que chega aqui não tem parente, não tem amigos aqui, caem em mão de pessoas que não são bem intencionadas. Quando você tem uma ONG com esse estilo que pode orientar as pessoas, mostrar, olha, o caminho é esse aqui, é por aqui. Isso é de e uma coisa interessante, a igreja tem um papel importante aqui, se faz isso muito nas igrejas, e você, através de uma ONG, vai fazendo esse trabalho que é importantíssimo, quer dizer, dá àquelas pessoas que não tinham nem noção de como funcionam as leis, como funcionam as coisas aqui nos Estados Unidos, você está dando a oportunidade dessas pessoas conhecerem. Isso é muito legal, isso é de uma altivez fantástico, tá? E, mais uma vez, obrigado, meu querido. Não, obrigado, o prazer foi meu. Pois é, amigos, eu espero que vocês tenham gostado da entrevista. Eu adorei estar com o Bruno de Brito aqui. Essa entrevista vai para as nossas redes sociais nos próximos dias e espero voltar com Tudo Azul Móvel contando mais histórias maravilhosas como o Bruno. Obrigado, gente, e até a próxima. Obrigado, Bruno. Obrigado.